Bom dia, com muita alegria. Bom dia para você, 6 horas da manhã. Quero que você compartilhe, este vídeo com pessoas. Tenho certeza com amigos, com parentes, com irmãos. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. A nossa leitura da palavra de Deus está aqui em Marcos capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 21. Versículo 21, que diz assim: Marcos capítulo 1, versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para prender-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram ao ponto de perguntar entre si: quem vem a ser isso? Que vem a ser isso? Uma nova doutrina? Com autoridade, ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a vizinhança da Galileia, em todas as direções, por toda a vizinhança da Galileia. Interessante notar que aqui Jesus pega aqueles seus 4 discípulos que ele chama e entra num sábado, é um dia com Jesus, tremendo. Hoje eu quero declarar que o seu dia será um dia com Jesus. E os seus discípulos então entram numa aventura tremenda. Jesus entra num sábado para ensinar na sinagoga. O que era uma sinagoga? Sinagoga, porque os judeus, na realidade, eles não se reuniam de sábado no templo. Eles se reuniam porque os judeus habitavam nas circunvizinhanças de Jerusalém. Então não dava para todo mundo ir ao templo. Então eles formavam sinagogas, que eram províncias, que eram locais que tinham mais de 10 judeus. Se tivesse mais de 10 judeus, eles montavam então uma sinagoga, que era um local que eles se reuniam no sábado para ler as escrituras, para comentarem as escrituras. Mas, quando Jesus chega, o reino de Deus chega. E aonde o reino de Deus chega, pessoas são curadas, pessoas são libertas e pessoas são transformadas. Então eu quero declarar nesta manhã que o reino de Deus chega às nossas vidas. E onde o reino de Deus chega, a transformação, a mudança e a libertação. E a Bíblia diz que esses demônios, um grupo de demônios veio, Jesus começou a ensinar e veio até Jesus. Por que eu estou falando que era um grupo de demônios? Porque a Bíblia diz que, versículo 24, diz assim: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Que temos nós contigo? Então nós significa que era mais de um demônio. Significa que era uma legião de demônios que estava no corpo daquele homem. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Vocês sabem a origem de demônios? A Bíblia diz que quando Satanás foi atirado, ele se rebelou, foi atirado do céu para a terra, ele rebelou 1/3 parte dos anjos, veio com eles. Então esses demônios estão na terra. E a Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz no maligno. E Paulo fala de uma forma clara, que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra principados, contra espíritos dominadores. A nossa luta não é contra as pessoas, mas é aquilo que está por trás das pessoas. Mas quando Jesus chega, o reino de Deus chega. É interessante notar
que esses demônios, essa legião, eles gritaram em alta voz. Não era um demônio, era uma legião. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus. E Jesus, então, os repreendeu. Porque quando o reino de Deus chega, a cura e a libertação. Aleluia. Eu quero declarar que aonde você chegar, o reino de Deus vai chegar. E aonde o reino de Deus chega, pessoas são curadas, pessoas são libertas para a glória de Deus. Aleluia. Que Deus use poderosamente a sua vida nesse dia. Agora, olha que interessante a segunda perícope. Marcos capítulo 1, versículo 29, diz que saindo eles da sinagoga, olha, que estar com Jesus durante o dia é só cura, irmãos. É só libertação, é só bênção. A Bíblia diz, saindo eles da sinagoga, foram na casa de Tiago e João, diretamente para a casa de Simão, Tiago e João, diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão, ou seja, de Pedro, achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, a febre a deixou, passando ela a servi-los. Olha que coisa interessante, Jesus sai da sinagoga, repreende o espírito maligno, repreende aquela legião de demônios e vai para a casa da sogra de Pedro. E chegando ali, o que acontece? A mulher está acamada, está em febre. Em outros textos diz que existia uma febre ardente. Você sabe que a febre, ela não é uma doença. A febre, na realidade, é um mecanismo de defesa natural do corpo. A febre é causada por uma infecção, por um vírus, por uma bactéria. A febre na realidade, é uma doença que traz uma reação ao organismo, né? O organismo que está com alguma anomalia. Interessante notar que depois que Jesus vai, estende as mãos. Em outro texto diz que ele repreende a febre, repreende o mal. Então, se alguém na sua casa está doente, está enfermo, se você está enfermo, você pode repreender este mal. Jesus, em outro texto, diz que ele repreendeu a febre. Ele disse, febre, sai deste corpo. Então, você deve dizer para a doença e para a enfermidade, falar o nome dela e falar, sai desta pessoa, em nome de Jesus. Se tem alguma enfermidade sobre a sua família, nós declaramos que ela vai sair. Mas vai sair em que nome? Vai sair no nome de Jesus. Aleluia. E olha que coisa interessante, que logo que a febre saiu, Jesus pegou pela mão, a febre saiu da sogra de Pedro e ela passou a servi-los. O que é, irmãos, que faz com que as pessoas não sirvam a Deus? Porque nós somos chamados para servir. Aquele que não serve para servir, não serve para nada. Então nós estamos nesta terra para servir o reino de Deus. E muitas vezes o que nos impede de servir o reino de Deus é algum tipo de enfermidade. Mas veja assim, a enfermidade, na realidade, não fala qual era a enfermidade da sogra de Pedro, mas essa enfermidade que era detectada por uma febre que impedia a sogra de Pedro de servir as pessoas, estava no corpo dela. E Jesus repreendeu. Então, muitas vezes as pessoas não servem a Deus por chateação, por alguma enfermidade, não apenas física, mas na alma. Depressão, tristeza, ansiedade, mágoa, mas não importa. Se você está com febre, febre simboliza que você não está conseguindo servir a Deus e servir aos homens. Eu quero declarar, eu quero repreender no nome do Senhor Jesus essa febre, esse mal do seu corpo, da sua casa e da sua família, porque você nasceu para ser uma bênção. Você nasceu para ser um homem de Deus, para ser uma mulher de Deus. Jesus pegou a sogra de Pedro pela mão, repreendeu aquela febre e ela passou a servi-los. Você vai servir a Deus nesse tempo, em nome de Jesus. Tenha um dia e um feriado abençoado. Vamos orar? Vamos orar para que
o reino de Deus chegue nesse dia através da sua vida e que a cura e a libertação do Senhor, o reino de Deus chegou. Não tem espaço para demônios, não tem espaço para enfermidades, tem espaço para o reino de Deus. Saúde, paz e prosperidade. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que neste dia nós queremos declarar: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou na casa, na vida de cada um dos teus filhos. E quando o reino de Deus chega, não tem espaço para demônios, não tem espaço para enfermidades. Eu declaro agora, em nome de Jesus, que você e a sua casa estão curados, estão livres de todo mal. E eu profetizo nesse dia que você e a sua família serão uma bênção e vocês vão servir a Deus, servir a obra de Deus, amar a Deus e amar ao próximo como a você mesmo. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre as nossas vidas que o reino de Deus chegou. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Fica na paz, compartilha esse vídeo com pessoas que você ama. Tchau.